paz do Senhor a todos. Que Deus nos ilumine nesta noite. O pastor Neto foi para a gente ir lá, que tem lugar para todo mundo lá. Então vamos. Mas é lá na Bahia. Nós vai, nas minhas férias. Lá na Bahia. Bahia. Ninguém mandou ele falar que tem lugar para todo mundo. Eu vou, hein? Ele está falando que nós vamos de caravana, vamos levar lá no ônibus. Que vem. Vamos levar uma van. Abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 32. Vamos fazer uma breve reflexão. É final do ano, né? E eu estou alguns dias já falando sobre a questão de espiritualidade, né? Espiritualidade e o que vem a ser isso, afinal de contas, né? Muito se fala em ser espiritual, em homem espiritual. O texto de Coríntios, quando fala homem espiritual e homem carnal, o homem espiritual ali, na perspectiva paulina, é o homem que não é carnal. E quem é o homem carnal? É o homem psíquico. Né? O que é o homem psíquico? Que vive em função das suas emoções, que é impulsionado pelas suas paixões, que é levado pelos seus sentimentos e, em geral, sem controle. Por isso, o homem, ele chama de homem natural, não é isso, Gabriel? Homem carnal, né? Homem carnal, que é movido pela carnal ali, não é, o termo ali, se eu não me engano, é Sarkikos. É legal a palavra sarx, porque a gente fala assim, nossa, como aquele irmão é sarcástico, né? Em português a gente fala grego sem saber. Sarcástico vem de sarkos, ou sarkikos, como disse o irmão Gabriel, que é o termo que Paulo usa ali ao referir-se ao homem que é movido pelas suas emoções, o homem psíquico, né? O homem psíquico. E em Gênesis 32, nós vamos ter não vai dar tempo da gente falar tudo isso, mas eu quero só traçar um perfil da personalidade de Jacó, que é um homem espiritual. Diferente do irmão dele, que era um homem carnal. O homem que era levado pelas suas emoções, pelas suas paixões. Nos capítulos anteriores do 32, diz que Esaú, que era, em tese, o primogênito, ele casou com duas mulheres etéias. Tomou por mulher duas mulheres ali, com o aval ou não, né? Acho que não, porque o texto fala que deixou Isaac e Rebeca muito triste. Ficaram muito tristes. Quando Esaú, que era, em tese, o herdeiro da bênção, eu falei em tese porque necessariamente o primogênito não é quem nasce primeiro, mas é aquele que herda a bênção, né? E eu quero defender aqui, nessa minha breve reflexão, que Jacó nunca foi trapaceiro, Jacó nunca foi um enganador, Jacó nunca foi malandro, como a gente ouve, né? Jacó, o nome dele quer dizer trapaceiro ou enganador, muito pelo contrário, Jacó significa suplantador. Quem diz, Gabriel, que Jacó é trapaceiro é Esaú. E a partir daí, eu acho que, não sei se a ideia da indução, todo mundo fala que o estudo indutivo da Bíblia, quem diz que ele é trapaceiro é Esaú. Quando Esaú vai levar a caça já cozida para o seu pai, aí ele fala, quem é você? Eu sou Esaú, seu filho. Ele fala, não, mas Jacó já esteve aqui e herdou a bênção. Aí Esaú fala assim, Neide, ele já me roubou a primogenitura e agora me rouba a bênção. Não é à toa que chama Jacó. Que ele faz um jogo de palavra com Jacó, com a ideia de segurar o calcanhar de trapaceiro. Só que o nome Jacó, existem relações fortes, significa aquele que é protegido por Deus. E o tempo todo, Jacó é protegido e é guardado por Deus. E o tempo todo, Jacó é espiritual e não carnal. E o tempo todo, Esaú é carnal e não espiritual. E é tão certo, isso é tão verdadeiro, que o escritor aos Hebreus diz o seguinte, não sejais imorais ou profano, como foi Esaú. Quando ele fala, gente, não sejais imoral ou profano, como foi Esaú, ele está dizendo que Esaú foi imoral e profano. O escritor aos Hebreus ele está sendo bonzinho para o leitor. Quando ele fala, não sejais imoral ou profano, como foi Esaú. Significa que Esaú foi imoral e profano.
imoral porque tomou duas mulheres que não devia ter tomado. E é tão imoral ainda que quando ele viu que Rebeca e Isaac enviou Jacó até Labão para encontrar a esposa, ele vai até Ismael e casa com uma das filhas de Ismael, sem deixar as duas mulheres até. Então ele passa por 3 meses. Aí alguém pode falar assim, mas você está falando disso aí, mas Jacó tinha 4, mas é um outro contexto, uma outra realidade. Não eram mulheres pagãs, eram mulheres lá de linhagem. Não vamos discutir essa questão de antropologia cultural. O que eu quero traçar aqui é a questão da espiritualidade. O ser espiritual é estar com Deus, é ter Deus o tempo todo. Eu não vou ler o capítulo 32 inteiro, que é muito grande, são 32 versículos, mas alguns versículos eu quero dividir aqui com todos nós, com todos vocês. O capítulo 32 começa com a separação de Labão e Jacó, quando ele foge com as mulheres. Labão vai atrás, Deus aparece em sonho para Labão e fala assim, olha que lindo, Gabriel, a questão de estar com Deus, de ter Deus. Labão não tinha, ele tinha lá um panteão de divindades, entre as divindades tinha os ídolos domésticos, talvez do avô, do bisavô dele, do pai dele, não sei, mas enfim, né, aqueles ídolos lá, os terafins, eram ídolos domésticos. Mas enfim, o certo é que ele estava indo para matar Jacó. A intercessão de Deus é o seguinte, Labão, é o seguinte, você vai lá, não é para falar nem bem nem mal do meu servo Jacó, porque eu estou com ele. Entendeu, gente? Não é nem para abençoar e nem para amaldiçoar. Vai lá e não é para falar nem bem nem mal. Abençoar é falar bem. Amaldiçoar é falar mal. Labão não tinha autoridade nenhuma sobre a vida de Jacó. Quem tem Deus, ninguém consegue jogar mandinga. Entendeu? Tem macumba, Gabriel, contra crente? E olho gordo? E olho gordo? Nada chegará à minha tenda. Nada, mal nenhum chegará à sua tenda. Nenhuma seta chegará à sua tenda. Deus ainda fala para o mandingueiro que Labão era tão mandingueiro, mas tão mandingueiro que quando ele engana Jacó, com a questão das ovelhas, dos cabritos malhados, pintados, ele fala assim, pela adivinhação, eu fiquei sabendo que a minha prosperidade é porque você está aqui. Pela adivinhação. Os demônios que ele consultava, as divindades pagãs que ele consultava ali, falou para ele, não deixa ele embora não. Porque é ele que traz prosperidade para você. Pela adivinhação. E aí começa o capítulo 32, dizendo assim, também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus, olha que lindo, os anjos de Deus saíram a encontrá-lo. Quando os viu, quem viu? Jacó. Quem é espiritual percebe e sente, não sentir de arrepio nessas coisas, mas o homem espiritual, como Jacó o era, ele sabe, ele percebe que Deus está com ele o tempo todo. Ele não tem tempo, ele não dá vazão a uma emoção negativa, ainda que possa vir a ter, como Elias teve. Mas ele não dá vazão para essa emoção negativa. Porque Deus está com ele. Elias ficou deprimido, esconde-se, mas ele viu Deus aproximando-se. Viu ventania? É Deus agora, não era. Viu um terremoto? Não era. A brisa era Deus. Não perde contato com Deus. E Jacó viu, verso 2, quando os viu, quem? Os anjos de Deus, e só ele via, mas ninguém via. Então vamos falar que estou defendendo anjo da guarda, hein, Gabriel? Daqui a pouco eu explico que não tem anjo da guarda, mas vamos lá. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus. Tem outra coisa aqui, Gabriel, nesse texto, irmã Neide, missionária Neide, e os irmãos que nos assistem ou nos assistirão, que é mais ou menos assim. Não existe anjo de guarda, certo? É o Espírito de Deus que nos guarda. Mas o certo é que aqui no caso de Jacó, ele via os anjos que o acompanhavam, e obviamente são seres invisíveis aos olhos naturais. E ele fala assim, esse lugar aqui é o acampamento de Deus. Aí ele arma a sua tenda, e o termo Manaim significa que são 2 grupos.
Tem o grupo dele, a arma que eu me atento aqui, e tem um outro grupo aqui, que é o grupo de Deus ali. E toda essa guarnição que ele tinha de Deus, assim como nós temos, e hoje a nossa é muito mais forte do que defesa angelical, porque hoje nós somos habitação viva de Deus em espírito, né? Vamos lá, vamos continuar. Por que era necessário essa guarnição? Por que Deus permitiu que ele conseguisse ver esses anjos o seguindo? Nós vamos chegar lá. Verso 3. Então Jacó enviou mensageiros, porque ele estava com medo, Gabriel. Primeiro ele foge de Labão. Mas tem algo mais complicado. E nós vamos ver agora o que é. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir. Seir significa peludo, sabia? Significa peludo. A terra de Seir. Esaú também prosperou. A terra de Seir, território de Edom. Edom significa vermelho. Esaú prosperou. Era um rei, um senhor de uma terra muito grande. E Esaú era peludo e vermelho. A terra de Edom, na região, ao território de Edom, a terra de Seir. Quem mandava nesse lugar? Esaú. O mais interessante é por que Jacó não foi direto para a região de Manré? Por que ele queria passar pela terra de Seir? Porque Jesus ensina no Novo Testamento, se você for entregar a sua oferta, não estou dizendo que ele pensava isso, mas o certo era, ele sabia que ele tinha que se reconciliar com o irmão dele. Olha o que o texto diz, Jesus, se você vir trazer a sua oferta até o altar e lembrar que alguém, seu irmão, alguém tem um problema contra ti, vai lá, se conserta com ele. Mas era isso. Então, antes dele ir para o pai dele, ele tinha que se acertar com o irmão dele. Essa é a cultura que Jesus traz, certo, né? Essa é a cultura, né? Pode estar ligado, né? Como é que alguém pode falar que Jacó era trapaceiro? Como é que alguém em sã consciência, Manito, pode falar que Jacó era malandro, enganador? Ele era esperto, ele era astuto, suplantador, aquele que suplanta. A irmã Neide já contou aqui, né? Então não tem problema nenhum dizer. Esse ano ela teve uma crise emocional muito forte e ela suplantou, ela foi Jacó. Ela venceu aquele momento. Quem vê a irmã Neide hoje aqui cantando, né? Não fala que o problema que ela teve em março, abril desse ano. Mas, enfim, outro dia ela condenou. E lhes ordenou, assim falarei ao meu Senhor. Olha a postura. Ele sabia que o irmão dele era carnal. Ele sabia que tinha um exército de Deus com ele. Mas ele se coloca em condição de submissão ao seu irmão. Ele fala, assim direi ao meu Senhor Esaú. E no capítulos anteriores, Deus fala para ele, eu vou fazer de você como o pó da terra. Meu Deus do céu. Como é que conta o pó da terra? Mas mesmo assim, ele se coloca em condição de submissão. Ele fala, dize assim ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó, olha que lindo, o teu servo Jacó, manda dizer isso, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. 7 anos por Lia, 7 anos por Rebeca. E trabalhou o tempo todo sem salário. Quando ele estipulou o salário, Labão enganava ele. Meu salário agora vai ser as listradas. Deus, capítulo 31, está escrito que Deus providenciava que nascesse ovelhas listradas. Labão tirava e levava 3 dias de viagem. 3 dias de viagem era mais ou menos 80 quilômetros. Não, seu salário agora vai ser as malhadas. Deus providenciava que as ovelhas nascessem malhadas. Labão ia lá e tirava e mandava 3 dias de distância dele. Trabalhava de graça. De graça. Está difícil a luta? Está difícil. A porta não abre, a doença não sai, o amor não acontece, ou o amor desvanece, mas Deus está conosco. A palavra de Deus não nos abandona. O Espírito de Deus está conosco o tempo todo. A porta vai se abrir. Já está aberta. De repente eu que não vi. De repente eu que estou desatento. Eu estou mais para Esaú, menos Jacó. Eu estou mais
muito volátil, muito explosivo e menos contemplativo. Isaac, está escrito, Isaac amava Esaú, que era volátil, explosivo, caçador, forte. Rebeca amava Jacó, que gostava de ficar em tenda. Aí me lembra de quando Jesus ensina a orar. Quando você quiser orar, como é que faz, Gabriel? Entra no seu quarto, sozinho, em secreto. Deus falará contigo. Contemplativo. Ser contemplativo não significa que fica parado esperando. Eu falava com o Gabriel agora há pouco, mandaram uma charge para mim, e é bem interessante. Aí mostra a mesma figura, né, como se fossem duas pessoas diferentes, uma planta uma flor, uma muda de flor, ajoelha e fica, Senhor, dá o crescimento, dá o crescimento. A outra planta a mesma muda de flor e rega e fica, Senhor, dá o crescimento. Qual vai crescer nele? Aquela que tem movimento, aquela que a pessoa está regando, aquela que está nutrindo a planta plantada. Por mais redundante que pareça, é isso mesmo. Sem o movimento não há de verdade espiritualidade. O que há é uma falsa religiosidade. A igreja de Laodiceia era uma igreja sem movimento. Vamos lá ao culto? Vamos, já estamos abastados, já não precisamos de nada, estamos ricos, vamos lá, a gente senta lá e cultua. Formalismo é não movimento. No verso 6, pulando porque o tempo vai embora, no verso 6, os mensageiros de Jacó voltam e dizem a ele assim, olha o susto, olha, fomos até o teu irmão Esaú, e também ele vem a caminho para se encontrar contigo. Tem 400 homens com ele. Aí você fala, 400 homens não é nada. Como não? Se eu me salvo engano, eu sou muito ruim de números, Abraão tinha 314 e venceu 4 reis. 318. Mais 310 e menos 320. 318. E venceu 4 reis. Entendeu, gente? Então ele tinha um pequeno exército. E ele era um homem forte. Ele era um homem caçador. Ele era um homem experiente em luta, física, corporal, etc. Então, ele quis assim. Ele vem contra ti com 400 homens. Então Jacó teve medo e angústia. Oh, meu Deus. Ele olha, Raquel, Lia e as duas servas, que eu nunca me lembro, uma chama Zilpa. Criança e boi. Um monte, 11 filhos, ainda não tinha nascido Benjamim, que só vai nascer no capítulo 35. Ele olha 11 filhos, um monte de empregado, um monte que ele divide em 2 bandos, depois ele ora, né? No capítulo 32, ele ora a Deus agradecendo, Senhor, tu foi tão bom que eu saí daqui só com um cajado na mão e eu volto. Com 4 esposas, 11 filhos, uma manada, né, de cabritos, ovelhas, camelas com leite. Ficou rico. Consegui dividir em 2 grupos. Mas mesmo assim, ele ficou com medo. A gente lembra de Davi, né? Davi, quando vai lutar contra Golias, era um menino, 16, 17 anos, sei lá. Eu sei que era um menino, adolescente. Aí Saul, medroso, meio frouxo. Não, tá aqui, ó. Vamos fazer uma média. Então, veste a minha armadura. Não serviu. Coloca o meu elmo. Não serviu. Não dá para vestir roupa do outro, né? Não dá para vestir roupa do outro. Cada um com a sua roupa. Cada um com a sua fé. Cada um com aquilo que tem na mão. Diante do Mar Vermelho, Moisés tinha um cajado. E a lamentação do povo. E ele vai orar. Percebe a ideia do movimento? Regar a folha, aí eu ajoelho e o Senhor dá o crescimento. O outro rega a flor e fala, Senhor, dá o crescimento. Olha, Moisés, nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de Moisés. Outro dia, uma aluna minha perguntou, eu tenho um curso dia de sábado, a aluna minha perguntou se alguém hoje em dia conseguiria falar com Deus que nem Abraão. Ela falou que era impossível. O senhor acha que é possível? Eu falei, com Abraão, sim. Como Moisés, não. Como Adão antes da queda, não. Como Adão depois da queda, sim. Como Abraão, sim. Como Moisés, não. Tendo por base o texto de Êxodo, salvo engano, que quando Miriam e Arão vão lá tirar satisfação,
Deus fala com você, fala comigo também. O texto é um tanto quanto assustador, né? E é bom que a gente tenha temor e tremor diante de Deus. O texto é assustador. Diz que uma coluna desceu assim, ó, e falou assim, ó, vocês dois aí. Vocês dois aí. Com Moisés, não. Eu falo com todo mundo aqui em sonho, visão, mas com Moisés é cara a cara. Então, falar com Deus igual a Abraão dá, mas igual a Moisés não. Igual a Moisés. Tete a tete. Cara a cara. Essa aí que nós conversamos. Espiritualidade, movimento, diante de Deus, mesmo perturbado, angustiado e com medo, ele não se escondeu, ele não correu, ele não fez que nem a avestruz, que coloca o pescoço num buraco na terra. Vamos lá, olha o que o texto diz. Então Jacó teve medo e se perturbou, ficou angustiado. E aí ele correu, voltou para Labão, muito pelo contrário, dividiu em 2 bandos ou grupos o povo que com ele estava, e os rebanhos, os bois, os camelos, pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro escapa. Estratégia, Gabriel. Estratégia. Se eu perco um braço, eu tenho outro braço. Eu perdi um olho, eu tenho outro olho. Eu vi uma pregação do N. René, da Batista da Água Branca. Eu achei muito bacana a pregação dele, ele contando uma metáfora, uma parábola. Aí ele falou um exemplo, né? Ele dizendo o seguinte, que ele teria um problema na perna e uma vez por semana ele tinha que ir até Campinas, né? Aqui de São Paulo até Campinas. Para ir até Campinas é mais sem trânsito, 2 horas. Aí um irmão chegando para ele, nossa, pastor, que dificuldade para tratar da sua perna. É tão ruim ter que ir a Campinas uma vez por semana para curar a perna. Ele falou, não, ruim seria se eu tivesse que cortar a minha perna. Se eu não fosse lá uma vez por semana, eu teria que cortar. Eu ia lá nem se fosse todo dia para tratar minha perna. Ainda bem que é só uma vez por semana. O que ele quer ensinar com isso? Não dá tempo de lamentar. Não dá tempo de chorar. Não dá tempo de enfiar o avestruz, né? Faz um buraco na terra e põe a cabeça. Não dá tempo. Estratégia de vida, estratégia de oração. Jesus ensina isso. Né? Não vou falar que ele aprendeu com Jacó, mas como bom judeu, ele fala assim, ninguém vai para uma guerra para enfrentar um outro exército sem avaliar o seu exército. Ninguém começa uma construção sem ter a capacidade de saber se conseguirá terminar aquela construção. Senão ele vai virar um motivo de chacota, um motivo de piada lá, começa e não termina. Foi a guerra sem capacidade de vencê-la. É mais ou menos como o Tiago fala assim, você que diz, nós vamos até lá, vamos negociar e ter sucesso. Tolo, antes devia dizer, nós vamos lá, e se Deus quiser, teremos sucesso. A postura do homem espiritual é de movimento. A do homem carnal, às vezes, também é. Só que ele é em si mesmado. Ele é cheio de si. Enquanto que o homem espiritual, o homem que tem Deus em sua vida, como Jacó bem tinha, ele se resguarda e confia em Deus. Ele tinha o exército de Deus ali. Tanto que ele, olha, isso aqui é o acampamento de Deus. Muito parecido com aquilo que chama de Betel ali. Né? Isso aqui é uma reminiscência de Betel. É uma lembrança de Betel, né? Quando ele falou, olha, esse lugar aqui é temível. Aquele sonho que ele põe uma pedra, né? Aí quando ele acorda de manhã, ele fala, meu Deus, que lugar é esse? Esse aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus. Ele fala, é temível. E aqui é uma lembrança, uma reminiscência. E no verso 9 ele diz, e orou Jacó, e diz, Deus, meu pai Abraão, ainda não era dele. Ainda não era dele. Ainda não era dele. Só que o interessante desse versículo 9, Gabriel, é quando ele diz assim, Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque, ó Javé. É a primeira vez que ele se dirige a Deus, chamando Deus pelo nome revelado, que só vai ser revelado lá no capítulo 8, se eu não me engano, de Êxodo, mas aqui como é Moisés, em tese, que está escrevendo, então Moisés usa que ele teria chamado Deus de Javé também. É a primeira vez que ele chama Deus pelo nome revelado. Isso é importante. Por que é importante? Como está o nosso relacionamento com Deus?
como na a espiritualidade, eu disse aqui alguns sábados, alguns domingos atrás, que é ter intimidade com Deus. Não é só vir ao culto, não é só dizimar, não é só jejuar, não é só isso. Tudo isso faz parte da atividade de religiosidade. Mas se eu não tiver comunhão, se eu não tiver contato, se eu não tiver conversa com Deus, fica muito difícil. Fica muito difícil. Todas essas coisas, depois eu vou cobrar. Está aqui meu dízimo. Ó Deus, está aqui as minhas orações. Deus, está aqui as minhas idas ao culto. Mas eu não tenho intimidade com Deus. Jacó estava aqui, nesse momento, ainda não é Jaboque. Jaboque vem mais para baixo. Ele estava entendendo o que era vir a ter intimidade com Deus. E ele só vai ter depois quando aquele personagem troca o nome dele, Emaneide. Ele fala assim, não vai sem me abençoar, tá? Vou te abençoar. A partir de agora, o seu nome não é mais Jacó. Isso. Movimentar-se em direção a Deus. Não dá tempo de ficar triste. A gente vai ficar triste. A gente olha, você está bem? Mais ou menos. Alguém pode falar, você está bem? Estou nada, mas... Aí eu fico olhando assim, eu saio de Ferraz, Gabriel, eu pego o trem aqui 5 horas da manhã, eu chego lá onde eu tenho que trabalhar 2 horas e 20 minutos depois. Aí alguém fala, tudo bem? Eu falo, estou nada. Ele olha para mim e não entende, né? E não tem como eu estar bem. São 2 horas só de condução até eu chegar. Como é que eu vou estar bem? Eu estou muito bem cansado até chegar lá. Mas não dá tempo de se lamentar. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando, porque todos esses personagens, quando chega lá na conclusão dos Heróis da Fé, na Galeria dos Heróis da Fé de Hebreus 11, ele fala assim, todos morreram sem receber a bênção. Como assim? Se Abraão morreu rico, Isaac morreu rico, Jacó morreu rico. A bênção é o Cristo. A bênção é o Cristo. Por isso Jesus fala, dando testemunho de João Batista, ele falando, dos nascidos de mulher, esse é o maior. Porque ele viu o Cristo. E nós hoje, no século 21, que dia é hoje? Hoje é dia 7? 7/11. Hoje, 7/11 de 2021, nós temos um privilégio que nós somos, em tese, ou na base de fé, superiores a Jacó. Porque nós temos o Cristo. Ele não sabia o que era o Cristo, o que representava o Cristo. Hoje nós temos o Cristo. Então vamos dar um salto de fé. Quando eu falo salto de fé, é levantar de onde estamos, conversar com Deus, ir à igreja ou não, se não der para ir, assista o culto da sua casa mesmo, um culto online da sua igreja, mas se for possível, vá até a sua igreja. Converse com o seu pastor. Se não houver movimento, não dá certo. É por isso que está escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um engano, é uma falácia moderna de uma falsa religiosidade, dizer que eu não preciso ir à igreja. Eu preciso ir à igreja. Hein? Eu preciso ir à igreja. É lá que eu tenho um pastor que eu escolhi ter, que vai trazer a palavra de Deus para que eu desenvolva o sacerdócio universal. O que é sacerdócio universal? É a responsabilidade pela minha alma. Eu tenho um pastor que prega a palavra de Deus. Eu vou ter irmãos que comungam a fé, que eu posso conversar, me socializar. E é lá, nesse lugar, que é um modelo muito precário, é verdade, muito precário, de alguma coisa maior que está no céu. O livro de Apocalipse diz que tem uma igreja no céu. Eu não acredito na literalidade dessa igreja no céu. Para mim é uma figura, mas de qualquer forma, assim, aqui é um espelho do que é lá. Por isso a oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como no céu. E terminando, caminhando para o final, que eu acho que eu já estou falando demais, eu quero terminar aqui a partir do verso 22, eu vou ter que pular tudo isso, que é quando ele passa o Val. Val é uma passagem, é a parte mais baixa de um rio, de uma passagem de um rio, que se chama Vale ou Val de Jaboque, né? Olha que interessante, Gabriel. Está escrito assim, levantou naquela mesma noite
tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, transpôs o val de Jaboque, tomou-os e os fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. Aí depois ele luta com aquele personagem, que não vamos falar sobre isso agora, porque isso não é importante. Pelo menos não agora, para o nosso contexto. O importante é que ele sabia que precisava ficar sozinho com Deus. Ele pega suas esposas, as 4, né? São 4 esposas. Pega as mulheres. Vai para lá, me deixa sozinho aqui. E o homem, ele sabia que tinha um personagem ali. Aquele homem não era um fantasma. Porque não dá para pegar no fantasma. Jesus deixa isso claro em Lucas 24. Quem defende que esse homem é um fantasma, um anjo, ou sei lá o que, precisa rever sua leitura e seu entendimento de Bíblia, porque Jesus deixa muito claro, quando ele ressuscita, capítulo 24 de Lucas, ele fala, gente, estou com fome, olha aqui os sinais, vem cá, pode me pegar, apalpai-me. A palavra apalpai-me é a mesma usada por João na sua primeira epístola, quando ele fala assim, com as nossas mãos nós o apalpamos. Ele sabia que aquele homem estava ali, gente. E os outros não sabiam? Quando todo mundo vai embora, ele briga com o homem. Eu ia contar uma história de um rabino, mas deixa para lá, que ele fala que eu conto depois. Ele faz uma associação com esse homem, bem interessante, de um rabino, mas não vem ao caso agora, porque o nosso tempo é curto. Então é o seguinte, ele é transformado num novo ser, resumindo para que possamos terminar, ele é transformado num novo ser, ele é transformado numa nova pessoa, e essa ideia, gente, de profeticamente mudar o nome, significa que a pessoa adquire uma nova personalidade. Você não é mais Jacó, o suplantador, você já venceu, agora você é Israel. Você não vai lutar mais. Entendeu, gente? Quando a gente se converte, e você é responsável por eu estar aqui hoje, você é responsável. A Neide me levou à igreja quando eu tinha 18 anos de idade. Há bastante tempo atrás. Hoje eu estou com 51. Mais de 30 anos atrás. O texto diz que lá na Nova Jerusalém, nós vamos receber uma pedrinha, Gabriel. E isso é fantástico, é uma nova personalidade. Um novo ser. Nós não seremos como somos aqui. Está escrito assim, tem um nome que ninguém consegue ler, só aquele que tem a pedrinha. Ou seja, profeticamente, o Gabriel não vai ser o Gabriel. A irmã Regina que nos assiste, não vai ser a irmã Regina. O Roger, não sei se ele está nos assistindo, mas provavelmente está, ele não será mais o Roger. Será outra pessoa. Vai ser todas essas mazelas, esses corres, esses medos, esses assombros, essas lutas que a gente perde até a noção do tempo. Por isso que fala assim, ele lutou com o homem até a madrugada. A luta era tão forte que ele perdeu a noção do tempo. Por isso diz, ele luta até a madrugada. É óbvio que ele não lutou até sair o sol. Madrugada nesse contexto é o cantar do galo, né? Tem um negócio assim do cantar do galo. Mas perdeu a noção do tempo, né? Entrou em depressão profunda. Perdeu, olha, essa luta vai acabar e vai acabar rápido. Basta que a gente se movimente em direção a Deus. Amém? Que Deus nos ilumine, nos dê graça, no nome e na autoridade de Jesus. Irmãos, vamos continuar orando, vamos continuar caminhando em direção a Deus, porque Deus tem coisas grandes, como diria o profeta, coisas grandes e firmes para nós, coisas que nós não sabemos, coisas que nós não entendemos. Então, permita que Deus invade seu coração. Sábado que vem estaremos aqui à noite, fazendo nosso culto de ensino bíblico, certo? Aí você fala, mas hoje não foi ensino bíblico? Não, hoje foi pregação. Então, o pessoal fala, nossa, o seu ensino bíblico é bom. Não, foi pregação. É que a minha pregação é agora de Paulo. Modéstia à parte. Então, sábado, nosso estudo bíblico, ainda caminhando nessa questão de espiritualidade. E qual a diferença? A diferença, por ser online também, se quiser vir aqui, quem estiver na região, é Rua Márcia Angélica Lopes, número 121. Converse conosco pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais. Nosso WhatsApp é 11 99588 0003. 11 99588 0003. E por ser de escola bíblica, a gente pode interagir. A Maria vai estar nos ajudando ali
no chat, e a gente conversa, e a gente dialoga em nome de Jesus. Tá? E nós estamos tratando de espiritualidade no Sermão do Monte. Então, vem estudar conosco sábado que vem, em nome de Jesus. Vamos fazer oração? Oremos uns aos outros, uns pelos outros, que Deus tem coisas grandes e firmes para nós. E essa semana é uma semana de milagre, é uma semana de cura, é uma semana de libertação. Permita que Deus vá até a sua casa. Permita, não que anjos façam acampamentos em sua casa. Porque hoje nós temos um privilégio que esses personagens bíblicos do Antigo Testamento não tinham, que é o próprio Espírito de Deus. Está escrito nele. Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em você? Opa! Muda tudo, Gabriel. Muda tudo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado pelo dom da vida, pela graça que nos basta, por estarmos aqui em sua casa, louvando e bendizendo o seu nome. Senhor, visite os seus filhos que aqui estão nesta noite. Abra, Senhor, a janela do céu, as portas da sua graça, para que venhamos a ter uma semana na sua presença de vitória, de tranquilidade, de bênçãos, Senhor, e de felicidade em salvação. E aqueles que nos assistem, ou estão nos assistindo, ou nos assistirão, Senhor, os cubra com tuas mãos, os proteja, os guarda, entra com providência, seja qual for as suas necessidades. Esta é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Nós temos de fé, gente. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. E a paz seja com todos.